Olá, amados, graça e paz. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente nesse dia, em nome de Jesus. E que durante toda a sua vida, toda a sua caminhada, Ele venha cumprir cada um dos seus propósitos em você. Que a sua vida não seja em vão, mas que a sua vida seja para fazer a vontade de Deus aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Em nome de Jesus. Amém. Sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, e eu estou mais uma vez aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, um recadinho de Deus para o seu coração. E eu quero falar algo muito importante para mim e muito importante para você. Em 1 Pedro 2, no versículo 2, diz as seguintes palavras: Desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite espiritual, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Amém, queridos? Eu creio que a coisa mais importante na minha e na sua vida, e a primeira ordem de Deus, vamos dizer assim, que Deus deu para o homem e para a mulher, quando eles foram criados, o primeiro homem e a primeira mulher, Deus disse o quê? Crescei e multiplicai. Então, queridos, eu creio que todos nós precisamos ter crescimento nas nossas vidas. Se você é pai, se você é mãe, vovô, vovó, dindo, dinda, tio, tia, né? Você se relaciona com as crianças, com os bebês. Como é maravilhoso, não é mesmo? A gente observar o processo de crescimento na vida dos nossos pequenininhos. Primeiro ano de vida é o ano que eles mais crescem, a gente fica uns dias sem ver e a gente já vê assim, se espanta de ver, né? O desenvolvimento, o quanto em poucos dias eles crescem. Como é maravilhoso ver eles falarem as primeiras palavrinhas, né? Falam tudo errado, é tão lindo, né? Dá os primeiros passinhos, dá 2, 3 passos e cai, levanta e começa a caminhar. E a gente se alegra e a gente comemora com cada passo que eles dão, vou dizer assim, com cada processo do seu crescimento. Eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, eles falavam errado. Quando a minha irmã era pequena, ela falava errado. Quando os meus netinhos eram menores, né, eles ainda são pequenos, mas eles eram menorzinhos ainda, eles falavam errado. E eu brinco com eles, e hoje eu conto para eles o que eles falavam e a gente dá muita risada, né? Mas você já imaginou esse filho, esse sobrinho, esse neto com 30 anos e continuar falando errado? Né? Ou continuar não sabendo caminhar? Não é normal, queridos. Então, o normal na minha vida e na sua vida é que a gente cresça. O que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é crescimento em todas as áreas. E eu lembro que certa vez nós estávamos com o nosso pastor e ele nos disse as seguintes palavras: um braço desse tamanho em um bebê de 2 meses de idade não é normal. Uma perna do tamanho da minha em um bebê de 2 meses de idade não é normal. Quando nós crescemos de uma maneira uniforme. E nós crescemos, tudo cresce. A perna cresce, o braço cresce, o tronco cresce, a cabeça cresce, tudo cresce de uma forma uniforme. Então, tudo que nasce em Deus nasce pequeno. Não despreze as pequenas coisas, não despreze os pequenos começos, mas tudo vai rumo ao crescimento. Esse é o normal de Deus, esse é o processo natural de Deus, o nosso crescimento. Mas você há de convir comigo que para que os nossos filhos cresçam, a gente precisa dar uma alimentação correta. A gente precisa cuidar, porque um bebê ele não sabe se cuidar sozinho. E esse texto está dizendo para mim e para você que nós devemos desejar ardentemente o puro leite espiritual para que a gente cresça. Então, da mesma forma que um bebê precisa ser alimentado com o leite materno e depois com o leitinho, e assim ele vai evoluindo para papinha, doce, salgada, fruta, né? Até que mais tarde vai comendo de tudo. Nós precisamos entender que nós nascemos de novo e nós, como bebês espirituais, como filhos de Deus nascidos agora do Espírito e não da carne, não somente fisicamente, nós precisamos ter uma alimentação correta.
Nós precisamos nos alimentar espiritualmente para que a gente venha crescer espiritualmente. E o nosso pastor, ele dizia naquele dia para mim e para o meu esposo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, ou seja, busque em primeiro lugar o espiritual e você vai crescer em todas as áreas da sua vida. E eu quero deixar essa palavra no seu coração. A Bíblia está dizendo para nós desejarmos ardentemente. O que é desejar ardentemente? É querer com muita vontade. Sabe aquilo que você deseja muito, 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 que você se esforça muito para alcançar? É dessa forma que Deus nos chama a desejarmos o alimento espiritual. E no seu ministério, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falou qual era o alimento espiritual. Você vai se lembrar. Em Mateus 4 e em Lucas 4, quando ele foi tentado pelo diabo, a palavra de Deus diz que ele estava 40 dias em jejum, com certeza ele estava com muita fome. E Satanás vai tentá-lo e ele vai dizer assim: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. E Jesus poderia sim transformar as pedras em pão. Ele é o Deus de todo o universo. Ele pode todas as coisas. Mas ele respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em João 6, quando ele estava sendo seguido por uma grande multidão, por causa da multiplicação dos pães, dos peixes, por causa dos sinais que ele fazia, ele respondeu assim, ele disse as seguintes palavras: vocês me buscam por causa dos sinais, porque vocês comeram do pão. O vosso pai comeu do pão que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então se alimente de mim. Ele até vai dizer assim: coma da minha carne e beba do meu sangue. E por conta disso, muitos discípulos retrocederam porque não entenderam. Ele estava dizendo que a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. O que é a carne, gente? O verbo se fez carne. Então a carne, ela é a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro alimento que eu e você precisamos para crescer espiritualmente. Amós, no Antigo Testamento, vai dizer que nos últimos dias, e eu creio que eu e você estamos vivendo os últimos dias, ele diz: nos últimos dias derramarei fome e sede sobre a terra. Não sede de água e nem fome de pão, mas sede e fome pela palavra de Deus. E os homens andarão errantes de um lado para o outro e não poderão achar. Queridos, nós temos palavra de Deus à nossa disposição. Nós temos alimento à nossa disposição. Nós precisamos ter fome. Amém? Porque haverá um tempo em que os homens terão fome, mas não terão mais o alimento espiritual. Então eu quero deixar essa palavrinha no seu coração. Eu quero falar a respeito de alimento e eu quero falar a respeito de 3 distúrbios alimentares que acontecem às vezes na nossa vida física e fazer um parâmetro entre a nossa vida espiritual. Primeiro distúrbio alimentar, muito conhecido, ele é conhecido como anorexia. E o que é anorexia? Anorexia é a falta de apetite, é a falta de fome. É quando alguém não consegue mais comer, porque perdeu totalmente a fome. Isso é um distúrbio e isso pode levar à morte. E muitas vezes pode acontecer conosco na nossa caminhada cristã, né? Na nossa caminhada com Deus, perdermos a fome pelas coisas de Deus. Perdermos a fome. Eu creio que muitos hoje têm perdido a fome. Tem uma coisa que acontece, queridos, na igreja, enquanto está no louvor, enquanto está, sabe, naquele momento agradável, está tudo bem. Agora, quando começa o momento da palavra, que é o momento mais importante do culto, é o momento do alimento espiritual, parece que acontece uma coisa. A pessoa levanta e senta 200 vezes e vai no banheiro e vai beber água e fica inquieta e fica olhando no relógio. Queridos, o momento da palavra é o momento mais importante, é o momento que Deus vai te alimentar, que Deus vai te direcionar, que Deus vai falar com você. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque pode acontecer em um momento a gente perder totalmente a fome. A gente não desejar mais a fome, a palavra, o alimento. Porque a anorexia ela começa assim.
A pessoa vai comendo menos, menos. Eu sempre digo para uma pessoa quando ela está enferma e ela diz: eu não consigo comer, pastor. E eu digo: come menos, come mais vezes, come um pouquinho de cada vez, mas não deixe de comer, porque quanto menos você comer, menos você vai ter vontade de comer. E isso pode te matar. Então, primeiro distúrbio que eu quero falar com você, anorexia. Veja se você ainda tem fome. Veja se você ainda deseja ardentemente o alimento espiritual. E se não tiver, busque a Deus, ore ao Senhor, mas busque se alimentar um pouquinho todos os dias, para você não perder totalmente a fome e vir a morrer espiritualmente. O segundo distúrbio que eu quero falar com você também é bastante conhecido e é a bulimia. O que é a bulimia? A pessoa ela come e aí depois ela se sente culpada porque comeu tanto. E aí ela começa então a tomar laxantes para defecar aquele alimento. Ela começa a colocar o dedo na garganta para vomitar, para jogar fora aquele alimento. E espiritualmente falando, o que seria isso? Seria quando, eu creio que é Jeremias, tem uma palavra assim, eu me lembro agora. Jeremias, ele estava tendo um encontro com Deus e Deus estava direcionando ele e ele viu um rolo, né? Um pergaminho. Na época, a escritura ela era escrita em rolos, em pergaminho. E ele viu aquele rolo e Deus disse para ele: pega e come. E ele pegou e comeu. Quando estava na sua boca, era doce. Mas quando chegou no seu estômago, se tornou amargo. E assim às vezes acontece com a nossa vida. A gente está no culto, a gente está em algum lugar, a gente recebe uma palavra de Deus e no momento que a gente recebe aquela palavra, eu quero te dizer que o alimento sólido, que o alimento não falsificado, como está dizendo aqui em 2 Pedro, ele é toda a palavra. É de Gênesis a Apocalipse. Nós precisamos tomar muito cuidado, queridos, com o falso profeta. Porque o problema não é que o falso profeta fale algo que não está escrito. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele dizia: está escrito, está escrito. Então ele sempre se baseia na palavra de Deus para enganar mais fácil. Mas Jesus ele dizia assim: também está escrito. Então, queridos, nós precisamos entender que tudo o que está na Bíblia é palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus ela vem para te consolar, ela vem para te exortar e ela vem para te edificar. Então, quando nós recebemos uma palavra de Deus que nos consola, é doce, a gente gosta. Quando a gente recebe uma palavra que nos edifica, a gente gosta. Mas quando a gente recebe uma palavra de confronto, uma palavra de exortação, uma palavra que vem para nos corrigir, essa palavra ela se torna amarga. E às vezes nós estamos no culto e nós recebemos aquela palavra, uma palavra de perdão, dizendo que você precisa perdoar, uma palavra dizendo que você precisa consertar algo na sua vida, e na hora que você recebe aquilo como algo doce, você até se alegra. Mas quando você chega em casa, quando você precisa verdadeiramente colocar aquilo em prática, como se torna amargo. E o que a gente quer é jogar de volta aquilo. A gente quer vomitar, né? A gente não quer viver aquilo. E isso é a bulimia espiritual. É quando você recebe, mas você vomita, sem antes prosperar na sua vida, porque a Bíblia diz que assim como o céu cai, assim como a chuva cai do céu e para lá não torna, assim como a neve cai do céu e para lá não torna, sem antes regar a terra, produzir a semente e dar pão àquele que come, assim a palavra que sai da boca do Senhor não volta para ele vazia, sem antes produzir o resultado para que ela está sendo enviada. Então você recebe a palavra e você vomita antes dela produzir vida em você. Você devolve antes dela produzir vida em você. Isso é bulimia. E isso é bulimia espiritual. Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse distúrbio. E o terceiro distúrbio que eu quero falar com você é a respeito da obesidade. Amém? O que é obesidade? É quando você engorda, né? Eu lembro que quando eu tinha 20 até 30 anos, eu comia de tudo que vinha pela frente, né? E tem coisas que são mais gostosas de comer, não é verdade? Eu como salada e eu como frutas não por obrigação, porque eu gosto. Graças a Deus eu tenho esse gosto, eu gosto, né? Mas
A maioria das pessoas que eu conheço não gosta de salada, né? Eu já ouvi assim, a salada que eu mais gosto é carne. Então, queridos, tudo que a gente come, o nosso cérebro vai processar e os nossos órgãos vão processar. Eles vão ir, cada um, né, vai formando células e cada célula vai para o seu lugar determinado e vai cumprir aquele propósito. E isso é maravilhoso, isso é o que Deus fez conosco. E às vezes a gente come alguma coisa gostosa, vamos dizer assim, que o nosso cérebro, né, por exemplo, eu dou o exemplo do refrigerante da Coca-Cola, o nosso cérebro recebe aquilo e diz, o que eu faço com isso? Né? Porque não tem utilidade nenhuma. E eu não estou dizendo que você não pode comer ou beber alguma coisa gostosa. Como é bom comer e beber alguma coisa gostosa, né? Eu lembro que já fiz muitas dietas na minha vida e o mais gostoso da dieta era quando chegava no final de semana, que era o dia do lixo. E a gente chamava de lixo as coisas que a gente mais gostava, né? E aí eu dizia assim, eu não sei se eu quero ser bonita ou se eu quero ser feliz. Só que quando eu tinha 20 e poucos anos, queridos, era fácil. Agora, depois que eu entrei no Zenta, né, e eu já passei dos 50, assim, eu vou fazer esse mês 52 anos de idade, não tá mais fácil assim, né? E é muito fácil adquirir peso. E assim é na nossa vida espiritual também. Não é que a gente come demais, porque nunca é demais a gente comer da palavra de Deus. Obesidade nem sempre é comer demais. A pessoa nem sempre é obesa porque ela come muito. Às vezes ela é obesa porque ela come errado. Amém? E assim é na palavra de Deus. A gente come errado, porque a gente só quer comer aquilo que a gente gosta. A gente só quer aquela palavrinha que é doce. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, os homens, eles não suportariam essa doutrina. E eles amontariam mestres para si, para buscar apenas aquilo que eles gostariam de ouvir. Tem palavra que a gente gosta de ouvir, mas tem palavra que a gente não gosta. E hoje está acontecendo isso na igreja. As palavras estão buscando ouvir e até os pastores estão começando a pregar somente aquilo que as ovelhas querem ouvir. E aí, o que está acontecendo? A pessoa está se tornando um obeso espiritual, porque ela está comendo errado. E também, queridos, para a gente não se tornar obeso fisicamente, a gente precisa ingerir aquelas calorias, vamos dizer assim, e a gente precisa eliminar aquelas calorias. Então, a gente precisa se exercitar. E quando a gente não se exercita, aquilo vai se acumulando. E assim é na nossa vida. Nós precisamos entender que nós não somos um poço, nós somos uma represa. Então a água ela vem, né, e ela sai. Aquilo que você recebe, você precisa dar. Aquilo que Deus te dá, querido, aquilo que Deus te ensina, aquilo que Deus faz na sua vida não é só para você. Não se torne um obeso espiritual. Dê da mesma forma que você tem recebido. E quanto mais você dá, mais você recebe. No reino de Deus é assim. No reino de Deus é dando que se recebe. Então, não seja um obeso espiritual, sabe? Receba a palavra e dê da palavra. Receba a bênção e abençoe. Receba o perdão e perdoe. Receba a graça e dê a graça que você recebe. Use de misericórdia com as pessoas da mesma forma que Deus usa de misericórdia para com você. Amém, queridos? Não seja um anoréxico espiritual. Busque. Sabe, quanto mais sede, mais fome você tiver, mais Deus vai te saciar. E quanto mais Deus te saciar, mais fome e mais sede você vai ter. Não permita, querido, a anorexia, a falta da fome, a falta desse desejo ardente pelo alimento espiritual. Também não permita, né, ser um bulêmico. Não permita comer da palavra e vomitá-la antes dela prosperar na sua vida. Antes dela fazer aquilo para que ela está sendo enviada. A palavra de Deus para mim e para você é: desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite espiritual puro, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Deus tem crescimento para a sua vida e um crescimento saudável. Fica com essa palavra no teu coração. Assista esse vídeo outras vezes. Medita nessa palavra. Ora diante dessa revelação que você recebeu nesse dia e seja abençoado por Deus. Seja saudável e cresça, porque Deus tem um crescimento. E vou te dizer, Deus é muito maior.
A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu no coração do homem o que ele tem preparado para aqueles que o amam. A palavra de Deus diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então Deus tem muito mais para você. Os pensamentos dele são muito mais altos, os caminhos dele são muito maiores do que você, mas você precisa desejar ardentemente se alimentar espiritualmente. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra, viva essa palavra e compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas. Nós precisamos ser canais de Deus, porque tem muita coisa ruim sendo bombardeada nas redes sociais e na internet. E você foi chamado para bombardear nessa batalha espiritual, bombardear com as armas espirituais, com a palavra de Deus, que vai alimentar, que vai direcionar, que vai transformar a vida de muitas pessoas. Então nos ajude, queridos, a fazer a obra de Deus. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Clica no sininho. Receba todas as notificações. Se inscreva no canal. Comenta, curta, compartilha. Cada vez que você faz essas coisas, queridos, você vai mostrando para o YouTube que esse canal é relevante. A gente não faz nada sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. E eu conto com você para fazermos essa grande obra. Em nome de Jesus. Seja um canal de Deus. E eu serei muito grata a Deus pela sua vida. E pode ter certeza que tudo aquilo que você honra, você vai atrair para a sua vida também. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Eu quero desejar tudo de bom e lindo na sua vida. O melhor de Deus na sua vida. Até o nosso próximo vídeo. A uma próxima palavrinha de Deus. Deus te abençoe. Tchau.